Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo você, sejam todos bem-vindos vocês aqui no nosso momento de estudo. Hoje nós estamos de maneira muito especial estudando a lição da escola sabatina. Você tem sua lição aí na sua mão? Eu tenho a minha aqui no meu celular, tá tudo aqui já preparado e eu queria que você preparasse aí o seu material de estudo também. Tem Bíblia aí preparado? Tem lição preparada, nós vamos juntos ao estudo da nossa lição. Eu quero te convidar para a gente já começar aqui de maneira muito objetiva o nosso estudo da lição, para que você orasse comigo. Hoje nós vamos ter lição, daqui a pouquinho vamos ter o momento do estudo da palavra, no nosso culto divino, podemos dizer assim. E eu quero te convidar a estar junto comigo nessa jornada, juntos. Nós vamos, ter lição da escola sabatina, ter um pequeno intervalo, logo em seguida vamos para a mensagem do nosso culto. Então já se prepara, pega aí já, tem água aí perto de você? Não pegou? Você pode dar uma pausa aí no vídeo, corre lá, pega uma aguinha, pega a sua Bíblia, pega a sua lição. Eu estou com tudo preparado aqui, já estou com a minha Bíblia aqui preparada, já estou aqui com a minha aguinha preparada também, tá tudo pronto aqui, minha lição já está na mão. Vamos juntos nessa jornada? Então vamos orar juntos. Antes de mais nada, do jeito que você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Senhor, que é muito bom para nós a gente poder dizer que apesar da distância nós estamos unidos pelo estudo da Tua Palavra. É muito bom a gente poder saber que quem faz isso é o Deus Espírito Santo. E agora, ó Deus, ao estudarmos Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina, o Senhor esteja aqui conosco, esteja aí com essa pessoa que se propôs a estudar a Tua Palavra comigo nessa hora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição da Escola Sabatina essa semana, então, ela traz como um título meio paradoxal. É aquela coisa que é e não é ao mesmo tempo. Por exemplo, o título da lição, ela fala sobre sermos herdeiros das promessas, mas ao mesmo tempo prisioneiros da esperança. Como que alguém é herdeiro de uma promessa, mas ao mesmo tempo fica prisioneiro dessa esperança, ou prisioneiro dessa promessa? Esse título é baseado no nosso verso para memorizar da semana, que está em Zacarias capítulo 9, verso 12. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Zacarias capítulo 9, verso 12. Veja, nós vamos estudar nossa lição hoje de maneira interativa. Como é que é isso, pastor? Eu vou perguntar daqui, você vai responder daí. Eu queria que você, então, a cada pergunta que eu fizesse, você desse uma pausa no vídeo, ou se não precisar, você pode direto já fazer isso, vai nos comentários e responda as perguntas que eu for fazendo aqui. Depois nós podemos ter a oportunidade de debater aqui o comentário de um com o outro, conversar, irmão, eu concordei com isso aqui, irmão, eu acho que o caminho é mais por aqui. Então juntos nós podemos conversar um pouquinho, como a gente tem a oportunidade de conversar lá na igreja, na nossa classe de escola sabatina. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui na nossa classe virtual, tá bom? Então pega aí o seu celular e já vai comentando comigo. Primeira coisa que eu queria que você fizesse aí nos comentários, coloque para quem está chegando e não tem a lição, não sabe muito bem como é que isso funciona, digita aí nos comentários assim, verso para memorizar, Zacarias 9, verso 12. Coloca aí no comentário para mim, verso para memorizar, Zacarias 9, verso 12. Quem já está com a Bíblia aí, quem está com a lição, me acompanhe na leitura do texto. Diz assim o verso para memorizar dessa semana: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Eu digo que é paradoxal porque esperança é uma coisa muito boa, não é isso? Você concorda comigo? Esperar algo, ter esperança por alguma coisa, geralmente é algo bom. Só que você ser prisioneiro não é bom. E como que alguém é prisioneiro, mas é prisioneiro da esperança? É mais ou menos assim. Digamos que você está esperando que para você ir para o culto de hoje, você está esperando o irmão passar na porta da tua casa. Quando o irmão passar aqui, 9 horas aqui na porta de casa, nós vamos juntos, ele vai me dar uma carona. Digamos que seja isso. Aí você está esperando o irmão. 10 para as 9 você está aqui. Não, o irmão vai chegar 9 horas. Deu 9 horas, o irmão não chegou. Deu 9h10, ele não chegou ainda.
9h20 ele não chegou, 9h30 ele não chegou. Você está esperando o irmão e está preso. Está preso em casa porque está esperando o irmão. Você se tornou prisioneiro da sua própria esperança. Assim, o povo de Deus, ele sempre foi um povo que esperava a promessa da terra prometida, mas ficava prisioneiro da própria esperança. Por quê? Porque enquanto eles não tomavam posse daquela terra, eles ficavam aprisionados à sua própria esperança. Olha, a gente sabe que tem uma terra para chegar, sabe que tem uma terra para conquistar, mas a terra ainda não chegou. Nós estamos prisioneiros da nossa própria esperança. Você consegue entender aqui? Então, durante essa semana, nós estudamos a nossa lição exatamente sobre esse tema. O momento em que o povo estava dividindo a própria terra para que cada tribo tivesse, ou cada família tivesse o seu próprio lugarzinho na terra prometida que eles estavam conquistando agora. A terra de Canaã. E aí, a lição até fala que dos capítulos 13 até o capítulo 21 do livro de Josué, nós temos uma longa e extensa lista das fronteiras e divisão das terras. E aqui, geralmente, a lição até fala, nós que estamos vivendo hoje em dia, geralmente lê esse tipo de relato bíblico. Oh, fulano tinha essa terra, aí o outro fulano ia uma terra daqui até outro lugar. Para nós pode parecer meio cansativo. Ler genealogias, ler divisões de terras na Bíblia pode parecer cansativo. Coloca aí no comentário para mim o seguinte, vamos interagir um pouquinho. Você gosta de ler genealogia e essas divisões de terra na Bíblia? Para você é cansativo ou para você não é nada cansativo? Coloca aí no comentário. Pastor, para mim é muito cansativo. Pastor, eu não gosto de ler. Não, pastor, eu gosto de ler. Para mim, tudo que está na Bíblia é legal. Eu vou confessar para vocês, tem hora que eu pego, eu vou lendo, eu leio rapidinho, que é para não ficar cansando muito a mente. Mas é um tanto cansativo. Só que quando você vai entender melhor o significado disso, aí você fala, então é por isso que está aqui. E para o povo de Israel, a lição até fala aqui no sábado, no primeiro dia que estudamos, é entender os conceitos teológicos por trás de divisões de terras, da terra prometida, é importante para nós, porque nós vamos refletir a relevância espiritual que uma terra tem para aquele povo. Aquele povo, enquanto eles não estavam com a sua posse da terra, não tinham as terras divididas pelas tribos, tudo direitinho, sabe o que eles se sentiam? Estrangeiros, sem posse, sem terra, sem identidade. Terra para o povo de Israel é algo que conta muito. Não é por um acaso que até hoje tem briga por conquistar territórios. Sabe essa guerra que está tendo ainda na realidade? Está meio que parada, deu um cessar-fogo, mas de vez em quando tem uns ataques lá em Israel, Palestina. A briga de Israel por território, aqui eu não estou entrando na questão se eles estão certos ou errados, mas a briga de Israel até hoje por territórios é porque eles consideram que conquistar territórios ou ter territórios significa identidade para eles, ou significa receber promessas de Deus. Então para eles não é uma coisa qualquer. Você consegue entender agora? Então vamos lá para a lição, vamos para a parte de domingo. Vamos ler aqui algo que está dentro do contexto Éden e Canaã. Jardim do Éden era o território da terra dos sonhos, que qualquer um queria estar morando ali. Vamos falar a verdade, quem nunca sonhou um dia estar no novo Éden, ou quem sabe vivendo mesmo no antigo, lá onde Adão e Eva viviam, é de fato uma coisa que entra no nosso imaginário, entra nos nossos sonhos. E o Jardim do Éden, na criação Deus colocou Adão e Eva ali, num ambiente perfeito, num lugar onde tinha tudo em abundância. A nossa lição ela fala sobre isso, até que o pecado tirou o primeiro casal daquela terra, daquele ambiente, daquele lugar. Então o Jardim do Éden passou a simbolizar um lugar de vida em abundância, um lugar perfeito, e de repente Deus tirou aquele casal de lá porque eles cometeram pecado. Até que Deus então começa a fazer uma nova aliança com o seu povo, dizendo assim, vou levar vocês para uma nova terra, uma terra prometida. Vou levar vocês para Canaã. E aquele lugar, Deus fala assim, aquele lugar ele mana leite e mel. É um lugar muito bom, é um lugar que nós sempre sonhamos e tudo mais.
Então aquele novo lugar, aquela terra prometida que Deus dá, também simboliza, assim como o Éden, simboliza um lugar que tinha muita abundância. Então, lá no Éden vocês tinham tudo do bom e do melhor. Mas agora eu vou levar vocês para um lugar que também tem tudo do bom e do melhor. Esse lugar é o lugar que vocês vão ter a oportunidade de recomeçar tudo do zero. Então, para o povo, era como se estivesse voltando para o Éden, aquela terra prometida. Só que tem um detalhe, eles vão peregrinando, e desde Abraão, eles passam 400 anos até conquistar de fato a terra prometida. Porque Abraão, quando chega na terra prometida, ele não tem ainda um título de posse, ainda não tem divisões de terras, ainda não tem direitinho quais são as fronteiras, ele só chegou. Mas e agora? Como é que toma posse? Então, o povo, até chegar esse momento aqui de Josué, em que eles recebem de fato a nova terra, essa terra prometida então ficava só no imaginário. A divisão de terras aqui agora que nós lemos de Josué 13 até o capítulo 20, 21, é de fato um momento muito simbólico para o povo. Os patriarcas, diz a lição aqui, os patriarcas eram herdeiros das promessas até que eles se cumprissem, mas ainda não tinha se cumprido até Josué. Eles ficavam só esperando, eles eram prisioneiros da esperança. Eles estavam presos na própria promessa de Deus. Então, quando eles chegam lá e conquistam de fato com Josué, agora sim, eles estão recebendo uma herança que eles só tinham como promessa. Isso não te parece muito familiar com o que nós estamos vivendo aqui hoje também? Porque nós estamos sonhando em chegar na nossa terra prometida, na nova Canaã. Então pensa comigo, de certa forma nós também estamos vivendo esse período de esperar pela promessa se cumprir. Agora, eu queria que você comentasse aí comigo agora, coloque nos comentários, qual o seu maior sonho quando você chegar no céu? Quando chegar lá, qual a primeira coisa que você quer ver? Porque nós estamos na nossa esperança, né? Estamos vivendo nosso momento agora de espera, de expectativa. Somos estrangeiros aqui nessa terra, até chegar na terra prometida, a nova Canaã, a Canaã celestial. Mas até chegar lá, você tem um sonho quando chegar lá. Qual é o seu maior sonho quando chegar lá no céu? O que você quer ver em primeiro lugar? O que você quer tocar? Pastor, eu quero nadar no rio da vida, quero andar nas ruas de ouro, quero ver Jesus, eu quero ver um familiar, eu quero ver um profeta, eu quero tocar num animal. Qual é o seu maior sonho? Tem gente que quer tocar na juba do leão, tem gente que quer conversar com um profeta da Bíblia, tem gente que quer ver Jesus, tem gente que quer ver um familiar. O que você mais quer ver? Qual que é a sua maior expectativa? Coloca aí para nós. Então nós também estamos vivendo essa esperança. Coloca no comentário aí. Vamos então na segunda-feira. A segunda-feira fala sobre a terra como dádiva. Esse momento da terra, o território como uma esperança. Lembra que eu falei no começo que para o povo de Israel, até os dias de hoje, território para eles representa uma identidade física. Então nós, tendo esse lugar aqui, é sinal de que Deus deu uma bênção. Sinal de que Deus está do nosso lado. Por isso que eles brigam até hoje por territórios. Então aquele povo, enquanto eles não tinham chegado ali, eles tiveram que enfrentar várias lutas até chegar na terra prometida. Quer ver só? Os egípcios, por exemplo, tentaram conquistar Canaã. Mas você acha que eles conseguiram? Não conseguiram, mesmo com exército, armas, com tudo que eles tinham de poderio bélico, tudo que eles tinham de poder de guerra, os egípcios não conseguiram conquistar. Vocês acreditam nisso? Agora nós temos um grupo de ex-escravos, sem guerra, sem treinamento, para conquistar uma terra que era fortificada, muros até o alto, era uma terra que vivia nas encostas das montanhas e também junto do mar. Como que chega lá, ainda tinham valentes guerreiros, como alguns diziam, né, quando foram lá e levar espias para ver a terra, eles falaram assim, de fato a terra tem muita coisa boa, tem alimentos de sobra, tem muita coisa em abundância, lá tem cachos de uvas que 2 homens têm que carregar juntos, lá mana leite e mel, mas tem gigantes lá que não dá para entrar. Muro que é impossível de chegar. Então eles tiveram lutas para entrar ali. E eles conquistaram? Conquistaram. Foi pelo poder deles? Não foi. Porque se fosse pelo poder que eles tinham em mãos, eles não tinham poder nenhum. Poder de conquistar nada, território algum. Então quando eles entram na terra prometida, eles entenderam, nós entramos aqui, mas não foi pela nossa força, foi pelo poder de Deus, sem a gente merecer. Assim como eu acabei de mencionar aqui agora, tinha um Éden. E o Éden eles viviam ali, o primeiro casal, mas sem merecer nada.
sem ter feito nada para merecer. Eles tinham do bom e do melhor, mas sem nada para merecer. O povo agora conquista a terra prometida, mas sem fazer nada por merecer. E qual que é o paralelo disso com a minha vida e com a sua vida? Nós vamos chegar na terra prometida também. Nós vamos chegar na Nova Jerusalém, na Nova Canaã. Te pergunto, é pelo nosso mérito? Não é. Tem luta para chegar lá? Tem. Mas mesmo a gente lutando, batalhando e tudo, não é pelo nosso mérito. É pelo mérito de Jesus. Não é o que a Bíblia diz? Vós sois salvos, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então é pela graça de Deus que a gente vai chegar lá. Então a conquista da terra, da Nova Canaã, a conquista da pátria celestial, da gente chegar lá, não é uma conquista por mérito nosso. É conquista pelo que Cristo fez por nós. Então pelos méritos de Jesus é que a gente chega lá. Então é uma bênção chegar lá? É uma bênção, mas não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito. Outra pergunta que eu queria que você colocasse aí nos comentários também, na nossa lição interativa. Pensa comigo, chegar lá no céu vai ser uma grande bênção, ok? Vai ser uma grande bênção. Agora, qual é o maior prêmio que nós como cristãos vamos ter ao chegar lá? Na sua opinião, qual o maior prêmio? Eu não vou aqui agora dar alternativas não, eu queria que você respondesse aí, da sua cabeça. Passou para mim o maior prêmio chegando lá é isso aqui. Qual que é o seu maior prêmio? Eu tenho na minha cabeça qual que é o maior prêmio ao chegar lá no céu. Mas na sua mente, o que você pensa? O maior prêmio ao chegar lá na nossa Canaã celestial, na nossa terra prometida. Vamos seguir a lição então? Enquanto você está respondendo aí, vamos para a parte então já de terça-feira. Vamos lá. Na terça-feira nós falamos sobre o desafio da terra. O desafio da terra. Josué capítulo 13, o iniciozinho do capítulo 13, a lição até pergunta assim, embora a terra de Canaã, é a pergunta número 4 aí, embora a terra de Canaã tenha sido um presente de Deus, quais foram alguns desafios enfrentados para tomar posse daquele lugar? Eles enfrentaram muitos desafios. A gente sabe muito bem, falando aí das divisões de terras e tudo mais, essa distribuição, diz a lição, estou lendo aqui o que diz a lição exatamente, ó. Essa distribuição não apenas indicava o que lhes era concedido, mas também destacava o que ainda precisava ser ocupado dentro daquele território. Ou seja, eles chegaram lá, conquistaram, ok, mas ainda tinha território para conquistar. Porque aquela divisão de terra dizia assim, ó, tribo tal. Essa tribo aqui, ela vai desse lugar até tal lugar. É como se dissesse assim, ó, essa tribo aqui, essa família vai ocupar desde o Itaim Paulista até o Parque Paulistano. Só que lá a região do Parque Paulistano ainda não está conquistada não, você tem que ir lá lutar. Você tem que ir lá, são os desafios. Então eles tinham desafios para conquistar, para chegar na terra prometida. Agora, nós que estamos aqui, sempre é um paralelo, né? A terra prometida lá e a nossa terra prometida aqui, porque nós também somos herdeiros da esperança, ou prisioneiros da própria esperança. Agora, temos desafios aqui? Temos muitos desafios a conquistar aqui. Por exemplo, qual o maior desafio para um cristão? Na minha opinião, sabe qual é o maior desafio? Ter que manter comunhão com Deus todo dia até chegar lá. Todo dia acordar, ler a Bíblia, estudar lição, orar todo dia, manter vigilante, vigiar e orar. Esses para mim são os maiores desafios. E agora eu queria ouvir para você, em relação ao que estudamos aqui agora nessa parte do desafio da terra. Para você, qual é o maior desafio? Coloca aí no comentário também. Maior desafio que temos aqui na terra até chegar lá no céu. Lidar com as tentações, ter comunhão com Deus todo dia. Qual, para você, até chegar lá, qual é o maior desafio? É ganhar almas para Jesus? Qual que é o maior desafio? Coloca aí no comentário para mim então, para a gente junto ter aqui essa interação. Se você está lendo o comentário de alguém aí agora, pensando assim, pastor, eu concordo com esse irmão, dá um joinha assim, ó, dá um joinha, tá aí um joia assim aí no comentário do irmão, se você concorda. De que maneira nós, os cristãos, hoje enfrentamos desafios semelhantes àqueles que eles tiveram antes de entrar lá na Terra Prometida? Coloca aí nos comentários. Vamos para o próximo dia, quarta-feira, o ano do jubileu. Isso aqui para mim é interessante porque diz muito sobre nós, o que adventistas do sétimo dia temos hoje como descanso também. Como é que era o ano do jubileu?
Olha, o ano do jubileu era uma forma que Deus tinha de proteger com que aquela terra não fosse vendida para alguém mais rico. Para que os ricos não começassem a tomar posse e eles perdessem aquela terra tudo de novo. Como é que funcionava? Era assim, ó. Se você tinha uma propriedade e você queria vender, você não tinha possibilidade de continuar com aquela propriedade, de manter aquela propriedade, porque era muito pobre, não tinha como manter, de plantar e colher, aí você iria vender aquela propriedade? Não, você não poderia vender, você poderia arrendar aquela propriedade. Como é que isso funciona? Você muito pobre, está ali vivendo dificuldades, aí como é que funcionava? A pessoa chegava para você e dizia assim, ó, eu posso te salvar. Você está sem como, não tem dinheiro aí para manter sua propriedade, vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar dessa propriedade para você até o ano do jubileu. Como é que funcionava o ano do jubileu? Era de 7 em 7 anos. Então digamos que aquela pessoa estava ali vivendo o terceiro ano daquela terra, depois do ano do jubileu. Ainda tinha mais 4 anos, ele não tinha como sustentar aquela terra, então ele arrendava para alguém mais rico. Essa pessoa mais rica então cuidava daquela propriedade até se completarem os próximos 7 anos. Então ele cuidava 4 anos ali e tudo mais. Quando voltava no ano do jubileu de novo, o 7º ano, alguém da família ia lá e voltava a recuperar aquela terra. Então o ano do jubileu era o ano de devolver terra para quem era o dono de fato. Você consegue entender? Então, para que ninguém ficasse sem a sua terra, o ano do jubileu era o ano de recuperar aquela terra. Certo? Hoje em dia nós temos o nosso jubileu. Temos o nosso jubileu, sabe como que ele chama? Sábado. O sábado é a nossa bênção, para que ninguém fique vivendo no consumismo, sem parar e tudo mais. Deus te devolve um descanso a cada 7 dias, não é a cada 7 anos. Veja a bênção que o sábado é para nós, irmãos. O sábado é uma grande bênção para mim e para você, para que o mundo não fique te explorando. Não, vem cá, você vai trabalhar 7 dias na semana para mim sem parar, 24 horas por dia. Não. Deus te dá o sábado como uma bênção de descanso para você parar, relaxar um pouquinho, ter um dia com Deus, um dia com a sua família, um dia para se reconectar com o Senhor e descansar o teu corpo. Veja como o sábado é uma bênção. E aí eu queria que você me ajudasse agora na resposta da quarta-feira, você me ajudasse agora colocando nos comentários para mim qual é a maior bênção que o sábado te dá, na sua opinião. É a sua opinião agora, não é certo e errado. Qual é a maior bênção que o sábado te dá? Pastor, para mim é a bênção de chegar na sexta-feira e dar um descanso. Coloca no comentário aí para mim. Pastor, é chegar na sexta-feira e falar assim, ufa, parei. É descanso do corpo. Para mim, pastor, é descanso da mente. Para mim é estar na igreja. Para mim é estar junto com a minha família, que eu não consigo nem ver durante a semana. Porque tem gente, no nosso contexto aqui de São Paulo principalmente, é complicado, não é? Tem gente que não vê os filhos porque sai muito cedo e quando chega tarde da noite o filho já está dormindo. Ah, pastor, para mim é conseguir ver meus filhos, conseguir ver minha família. Qual é a maior bênção do sábado para você? Coloca aí na quarta-feira, comentário para mim aí no comentário do nosso YouTube. Coloca aí para mim, tá bom? Vamos lá. Quinta-feira para a gente já fechar nosso estudo então. A terra restaurada. Essa é a nossa maior bênção. A terra restaurada. Qual era a promessa de Deus a respeito do retorno? É a pergunta de número 6 aí da nossa lição, já na quinta-feira. Qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida e de que forma ela se concretizou? Porque o povo, ele não cumpriu o que Deus tinha mandado em relação ao ano do jubileu. Infelizmente, começaram a vender terra, o povo começou a perder propriedade, o povo de Israel que tinha tanta terra conquistada, começou a perder tudo. Porque eles não cumpriram o que Deus tinha mandado sobre o ano do jubileu e tudo mais. E depois vieram outros países para conquistar o território ali, como Babilônia, os macedônios, os romanos. E Deus disse, por exemplo, durante o período na Babilônia, em que eles estavam lá como cativos, Deus disse assim, ó, vou restaurar aquela terra, vou levar vocês de volta. E Deus fez isso, né? Agora está perguntando aqui, de que forma que Deus concretizou isso? Deus trouxe de volta lá no tempo de Esdras e Neemias para que eles reconstruíssem muros e tudo mais. E nós? Quando vai chegar a nossa vez? Nosso momento de reconquistar a nossa terra prometida. Vai chegar isso, pastor? Vai, e esse dia não vai demorar, nós vamos voltar para a nossa terra, porque enquanto aqui estamos, somos estrangeiros. O povo de Israel, quando estava na Babilônia, por exemplo, como escravo, cativo, eles se sentiam estrangeiros já há muitas décadas e estavam doidos para voltar para casa. Lá é a nossa terra, lá é o nosso lugar, aqui não é a nossa terra. Você se sente assim aqui?
de olhar para o mundo ao seu redor e parece que você não entende o que é isso que está acontecendo ao meu redor? Que mundo é esse? Sabe por que a gente não se identifica com o mundo aqui ao nosso redor? Porque nós somos estrangeiros aqui. Nossa pátria não é esse lugar. Pastor, como é que esse mundo tem tanta falta de amor? Como é que esse mundo tem tanta destruição? Como é que esse mundo tem tanta guerra? Sabe por que você não gosta desse mundo aqui? Porque aqui não é nossa terra. Nossa terra é a pátria celestial, a nova Canaã. E o meu sonho é estar lá. E eu também sonho estar lá. Eu queria que você agora, não vou fazer pergunta nenhuma, mas de forma interativa, coloque nos comentários para mim assim, ó, eu também quero estar no céu. Coloca aí para nós. Interaja conosco na lição. É esse o seu desejo? Nossa lição chega ao fim. Nós vamos estudar nessa próxima semana, a partir de hoje à tarde já. O título da lição é O Verdadeiro Josué. Nós vamos ver aqui agora sobre aspectos da vida desse personagem. E eu quero que você não deixe de estudar. A lição da Escola Sabatina é uma bênção. É uma teologia para nós. É aprofundar no estudo da palavra. Então não deixe de estudar a lição dessa semana. A dessa semana foi uma bênção, não foi? Eu sei que você colocou aí agora nos comentários que quer um dia chegar lá na nossa pátria celestial. E esse é o nosso sonho. Se esse é o seu desejo também, feche seus olhos. Vamos orar comigo. Senhor, te agradecemos pelo estudo da lição dessa semana e foi uma bênção. A gente poder aqui interagir de certa forma, mesmo não tendo uma igreja para congregar agora, o Senhor nos dá essa possibilidade de estarmos juntos. Obrigado pela internet da nossa casa, pela internet do nosso celular, no nosso computador, na televisão. Obrigado pela possibilidade que temos. Antigamente isso não seria possível, mas hoje aqui estamos e te damos graças por isso. Nós agora vamos para o nosso culto divino, o estudo da tua palavra, e que o Senhor esteja conosco também, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos agora dar uma pausa aí no vídeo. Nós vamos ter agora um intervalinho que vai passar na tua tela, um relógio com um cronômetro de contagem regressiva de 2 minutos. Você vai ter 2 minutinhos para ir no banheiro, beber uma água, levanta, estica a perna um pouquinho, e quando esse cronômetro voltar, nós vamos estar juntos aqui então para o sermão dessa manhã, o estudo da palavra, e é o momento final da nossa semana do reencontro. Então, não sai daí, daqui a pouquinho nós voltamos, vai ter um alerta aí para você voltar correndo para frente da tela, e em nome de Jesus vamos estar juntos para o sermão dessa manhã, tá bom? Que Deus abençoe, daqui a pouquinho eu te vejo aqui. Muito bem, e aí meu irmão e aí minha irmã já voltaram? Estão aqui já? Tá todo mundo aí comigo? Já peguei aqui, ó, já bebi minha aguinha, já tá tudo certo, deu para dar uma descansada, deu para dar uma relaxada, então vamos para a palavra. Pega sua Bíblia aí, por favor.
João capítulo 3 é o texto. O meu já está aqui aberto, ó. João capítulo 3, abra junto comigo esse texto. João capítulo 3, pega aí a sua Bíblia. Hoje nós chegamos no último dia da nossa semana, a semana do reencontro. Essa semana nós estudamos tantos personagens que foi tão incrível, né? Aprendemos lições que pareciam óbvias, mas às vezes são novas lições que nós aprendemos juntos. E eu não sei você, mas eu cresci muito durante essa semana. E eu queria que a gente continuasse o nosso momento interativo aí agora. Coloca aí nos comentários, como nós colocamos na lição agora há pouco, na escola sabatina. Queria que você colocasse aí nos comentários qual foi o personagem que você estudou, que você mais gostou durante essa semana, a semana do reencontro. Olha, nós falamos do filho pródigo. Ontem eu estava até revisando com a minha mãe alguns personagens, tentando lembrar com ela. Ela também assistiu de lá da casa dela. Olha, nós falamos do filho pródigo, nós falamos sobre Pedro, falamos sobre Zaqueu, falamos sobre Davi, falamos sobre Paulo. Ontem nós falamos sobre mais um personagem, nós falamos sobre Jacó. E hoje nós vamos falar não sobre um personagem, mas sobre um grupo de pessoas. Qual foi que você mais gostou durante toda essa semana? Coloca aí nos comentários. Passou essa semana, eu gostei mais, foi Pedro, Zaqueu, Davi, Paulo, Jacó, filho pródigo. Qual foi que você mais gostou? Estamos juntos aqui desde domingo falando sobre reencontros com Deus, novas oportunidades que Deus nos dá para recomeçar. Essa semana então nós estudamos, foi muito bom poder ver isso. Hoje nós vamos ver não sobre um personagem, como eu falei, nós vamos ver sobre um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas é esse, pastor? Nós vamos falar hoje sobre a humanidade, a segunda chance que Deus dá para a humanidade, segunda oportunidade ou nova chance que Deus dá para mim e para você. E nós vamos juntos, pedir para você já abrir aí, deixa aberto, nós vamos ler agora. Eu vou deixar marcadinho, ó, tem a fitinha vermelha na minha Bíblia. Se você tiver aí também, tiver aí um marca-páginas na sua Bíblia, se não tiver nada, deixa aberto, deixa em cima do sofá, em cima aí do seu colo. Daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto, tá bom? Dito isso, eu quero então navegar na história da humanidade de maneira bem resumida, claro, mas devo navegar com você na história da humanidade desde que ela começou. Desde que havia homem no planeta Terra, ser humano no planeta Terra, é o que vamos estudar. Vamos lá então para o Jardim do Éden, o primeiro casal. Você se lembra quando Deus criou Adão e Eva, como aquele lugar era perfeito? Um lugar perfeito em que eles viveriam para sempre. Lá não tinha morte, lá não tinha dor, lá não tinha saudade, não tinha tristeza, lá tudo era perfeito. Lá não tinha calor nem tinha frio, era um clima sempre ameno. Lá não tinha nada de negativo, nada de ruim. Até o trabalho que hoje às vezes você reclama, você acha ruim, até o trabalho era uma coisa boa. Você acredita nisso? Lá era uma coisa muito boa. Trabalhar era algo que era prazeroso. Davam nome aos animais, era tudo muito bom. Imagina um lugar perfeito. Esse era o lugar. Sabe, quando pensa em lugar perfeito, às vezes tem gente que pensa na praia, tem gente que pensa no campo. Lá tinha tudo. Tudo perfeito. Era um lugar perfeito onde eles viveriam para sempre, mas com uma condição. Qual era a condição? Deus disse assim, olha, todas as árvores desse jardim vocês podem comer livremente, menos dessa árvore que está aqui no meio. Essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. No dia em que vocês tocarem nesse fruto, certamente morrerás, Deus disse. Vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês tocarem nessa árvore, veja, não precisava nem comer, era só tocar na árvore. Vocês vão morrer. Esse é o combinado. Então qual era o combinado de Deus? Obedeceu, fica vivo. Desobedeceu, morre. Simples assim. Repita comigo. Desobedeceu, fica vivo. Obedeceu, aliás, desobedeceu, morre. Obedeceu, fica vivo. Esse era o combinado. Então repetindo. Obedeceu, vivo. Desobedeceu, morre. Combinado era esse. Não tinha muito o que explicar mais do que isso. Só que você conhece a história. Quando Deus virou as costas, o que o primeiro casal fez? Desobedeceu. E a gente às vezes até julga, né? Dizendo assim, nossa, como é que eles fizeram isso, pastor? Que coisa, como é que desobedece desse jeito? Só que nós, hoje em dia, nem corremos risco de vida e desobedecemos por muito menos. Você consegue entender? E aí, eu queria que você também agora analisasse, quem aí é pai e mãe vai me entender. Você que é pai e mãe aí, você vai me entender aqui agora. Imagina agora um pai que chega para o teu filho e diz assim, filho,
Seguinte, papai comprou aqui agora. Eu já contei essa história para vocês aí na igreja, mas vamos relembrar essa história comigo. É uma história fictícia, imagina comigo. Chegou pro teu filho e disse assim: filho, papai comprou aqui agora para decorar a nossa sala, ornamentar a nossa sala, essa planta muito bonita, essa planta foi muito cara. Essa planta custou R$1.000, digamos. Eu não sei se isso para você é dinheiro, mas para mim é muito dinheiro. Papai gastou R$1.000 nessa planta. E eu queria que você nem encostasse nessa planta. Se você encostar, papai vai bater. Seu filhinho tem 2 anos de idade. Combinado, filho? O filho olha com aquele olhar inocente para você e diz assim: combinado, papai. Então, se você encostar, o que o papai vai fazer? O filho responde: vai bater, papai. Você quer apanhar, filho? Filho, não. Combinado, combinado. O pai vira as costas, o que o filho faz? Você deve estar dizendo assim: ele toca na planta, pastor. Não, ele não toca na planta, ele estraçalha a planta. O pai volta e ele entra em desespero. Meu Deus, minha planta nova. Chama o filho: filho, vem cá. Qual era o nosso combinado? O filho já abaixa a cabeça, não consegue nem responder para o pai. Filho, vem cá. O que o papai falou? O pai olha nos olhos do filho, o filho já com aquele medo, aquela vergonha, diz assim: o papai disse que ia bater. E o papai não disse que ia bater se você encostasse. Olha o que você fez com a planta. O que o papai tem que fazer agora? O filho olha para o pai como se dissesse assim: pai, não me bate. O pai então olha para o filho e diz assim: tudo bem, filho, dessa vez passa, mas não vai ter a próxima. Vai lá. E o filho sai feliz. Te pergunto, é assim que Deus trata o ser humano, a você e a mim, quando nós erramos? Ele diz assim: tudo bem, dessa vez passa, vai embora. É assim que Deus trata? Talvez alguns podem até dizer: sim, pastor, Deus perdoa e tal. Só que não é assim que Deus trata, sabia? Não é assim, porque uma coisa que Deus promete, Ele cumpre. E se Deus prometeu ao ser humano que se eles desobedecessem, se eles tocassem naquela árvore eles morreriam, Deus tinha que cumprir sua palavra. E Deus aqui agora, Ele entra numa situação com o primeiro casal como se fosse uma sinuca de bico. Já ouviram falar dessa expressão, sinuca de bico? O que é sinuca de bico? Sinuca de bico é quando você tem uma situação em que você não tem o que fazer. É aquilo assim: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu não tenho o que fazer. Então, Deus agora, Ele estava numa espécie de uma sinuca de bico no seguinte aspecto. Se Ele então mata o ser humano, dizendo assim: olha, eu prometi que se vocês tocassem vocês morreriam, então eu tenho que matar vocês. Se Ele mata, o inimigo ia chegar e dizer assim: tá vendo como que Deus é um Deus tirano, como eu sempre disse, desde lá do céu? Eu dizia que Ele era um Deus tirano. Olha aí, ó. Primeiro erro que o ser humano cometeu, Ele matou o ser humano. Então, se Deus mata o ser humano, o inimigo teria como acusar a Deus. Se Ele então deixa o ser humano escapar dizendo assim: não, tudo bem, dessa vez eu perdoo vocês, o inimigo iria dizer assim: Deus é um Deus sem palavra, porque Ele disse que se eles pecassem eles morreriam, e eles não morreram. Deus é um Deus sem palavra, Ele não cumpre com a sua promessa. Deus ficaria numa sinuca de bico se Ele não fosse Deus, se Ele fosse João Vitor. Mas Ele é Deus, Ele sabe o que está fazendo, Ele tem um plano traçado. E para o ser humano que caiu em pecado ali no Jardim do Éden, Deus tinha um plano chamado o plano da redenção. O plano da salvação. Qual era o plano? Já tinha tudo traçado, em que se o ser humano cair, eu vou dar um lugar perfeito para eles viverem para sempre. Esse era o plano original de Deus. Viver num lugar perfeito e viver para sempre. Era para a gente estar vivendo esse plano até hoje, sabia disso? Só que eu imagino que se eu estivesse lá, ou você estivesse lá, a gente é que teria caído, não Adão e Eva. Então, assim, a culpa não é de Adão e Eva. A culpa é da humanidade como um todo. Só que veja, esse era o plano original de Deus, viver num lugar perfeito e viver para sempre. Só que o pecado veio e trouxe uma pausa no plano de Deus. Interrompeu o plano de Deus, o pecado. E então o ser humano, Deus tem que fazer alguma coisa. Qual que era o plano de Deus? Se o ser humano cair, antes do ser humano cair, Deus já tinha esse plano. Se o ser humano cair, esse é o plano da redenção. Plano para redimir o ser humano, para resgatar o ser humano. Qual é o plano da salvação para o ser humano? Eu vou descer e vou morrer no lugar deles. Eles não vão precisar morrer. Eu vou pagar com o meu próprio sangue. E então Deus decidiu enviar o seu próprio filho. Só que antes de enviar o seu próprio filho, Deus tinha uma forma de ilustrar esse plano que ele tinha.
Sabe quando uma professora de pré-primário, ela está ensinando para as crianças e ela, por exemplo, ela quer ensinar maçã. Ela não traz escrito maçã, porque a criança não sabe ler. O que ela traz? Ela traz uma figura da maçã e diz assim, ó, o que é isso aqui? A criança fala, maçã. Aí depois ela traz um abacaxi lá em formato de ilustração. O que é isso aqui, a criança? Abacaxi. Então ela vai aprendendo coisas por ilustrações. Como que Deus queria ensinar para os seus filhos como funcionaria o plano da redenção, o plano da salvação? Através de ilustrações. Sabe o que Deus fez com o primeiro casal? Te pergunto, eles morreram no mesmo dia que tocaram na árvore? Não, não morreram. Foram expulsos do jardim, mas não morreram. Ora, pastor, então Deus não cumpriu com a sua palavra? Não, ele cumpriu. O que Deus faz então? Ele chama Adão e diz assim, Adão, vem cá. Onde vocês estão? Ah, Senhor, nós tivemos vergonha e nos escondemos. Lembra que eles se esconderam de Deus atrás de arbustos? Fizeram para eles roupas com folhas de árvore, porque perceberam que estavam nus. Então Deus diz assim, ó, não é assim que resolve o problema de vocês. O problema do pecado de vocês não é vocês mesmos que dão jeito. Que dão jeito no pecado de vocês. Não, eu é que dou jeito no pecado de vocês. Então vamos fazer o seguinte, vem cá. Vem cá que eu vou dar jeito no pecado de vocês. Assim como hoje em dia, o ser humano não consegue dar jeito no próprio pecado. Ah, pastor, eu cometi um pecado, eu vou tentar esconder dos outros, ninguém vai saber mesmo. Dar jeito no próprio pecado é um erro. Quem dá jeito no seu pecado é Deus. Adão e Eva tiveram que entender isso da pior maneira. Como que foi, pastor? Ilustração. O que Deus fez? Chamou Adão e disse assim, vem cá. Tá vendo esse cordeirinho que tá aí? Esse ser inocente que nunca fez nada mal para ninguém? E cordeiro é um animal dos mais inocentes que existem. Se você não sabe, ele não ataca ninguém, ele não faz mal para ninguém. Então Deus escolheu um cordeiro. Vem cá, Adão, você vai matar esse cordeiro. Eu, Senhor, você vai matar, para você entender qual é o tamanho do teu pecado. O que o teu pecado está fazendo. Eu fico imaginando as lágrimas escorrendo pelo rosto de Adão, pelos olhos de Adão e Eva, enquanto eles veem o primeiro cordeiro sendo morto por eles mesmos. O cordeirinho é morto, então Deus faz para ele roupas com peles de animais, cobrindo então a nudez deles. É como se Deus estivesse dizendo, o que encobre o pecado de vocês é o cordeiro, é o sangue de um inocente. Vocês conseguem entender? E eles então entendem. Vão embora do jardim do Éden entendendo. O sangue de um cordeiro é que paga o preço do meu pecado. É o inocente que dá jeito no meu pecado. Então, essa mensagem de que o inocente é que paga o preço do meu pecado fica gravado no coração deles. O inocente é que paga o preço do meu pecado. É o inocente que paga o preço do meu pecado. Até que Deus então manda o povo de Israel construir um santuário. E lá no santuário ele continua com a mesma prática de sacrifícios de cordeiros. Por quê? Porque ele queria que o povo entendesse. É o inocente que paga o preço do meu pecado. Então toda vez que um ser humano cometia um pecado, então eles tinham que sacrificar um cordeiro. O inocente paga o preço do meu pecado. O inocente paga o preço do meu pecado. Isso ficou gravado no coração do povo de Israel. Até que chega Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega ao mundo, já no Novo Testamento da Palavra de Deus, você vai perceber que quando Jesus Cristo ele vai para ser batizado no Rio Jordão por João Batista, o seu primo, para quem não sabe, Jesus era primo de João Batista, quando ele chega naquele lugar, você lembra qual foi a frase que João Batista disse para Jesus Cristo? Ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse daí, Jesus Cristo que está vindo agora, esse está chegando aqui para ser batizado por mim, ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os cordeirinhos que morreram até aqui eram apenas uma ilustração para que Deus mostrasse para vocês como era o plano da salvação. Esse daqui que está vindo agora, esse Jesus, ele é o verdadeiro Cordeiro. Por isso que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Porque ele é o verdadeiro. Quando ele dá sua vida na cruz do Calvário, ele morre por nós, ele era o verdadeiro sacrifício. Aqueles cordeirinhos eram apenas ilustrações para que o povo entendesse. O inocente dá a vida pelo nosso pecado. E então quando Jesus Cristo morre na cruz, ele é o verdadeiro cordeiro. Ele era o verdadeiro inocente que dá a vida pelo nosso pecado. Porque eu vou te perguntar, o que Jesus Cristo fez para ter morrido naquela cruz? Ele mereceu? Não. Quem merecia aquela cruz era eu, pecador. Era você. Aquela cruz era minha, mas ele morreu no meu lugar porque ele me ama. Porque ele é o verdadeiro cordeiro, ele é o verdadeiro inocente que dá a vida pelo meu pecado.
Pastor, o senhor disse que essa semana nós estudamos sobre personagens que receberam segunda chance de Deus. Mas agora o senhor disse que ia ser a humanidade recebendo segunda chance de Deus. Como é que foi isso? Ora, nós, seres humanos, quando cometemos um pecado, sabe qual era o nosso destino? A morte. Não é o que diz o livro de Romanos? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto o pagamento para o pecado é a morte, sabe qual é o presente que Deus te dá? O dom gratuito, o presente de graça que Deus te dá é salvação. Salvação porque Cristo morreu no teu lugar. Você lembra que lá no começo eu perguntei para você assim, olha, qual é o combinado que Deus fez com o ser humano desde o começo? Obedeceu? Me ajuda a lembrar aí? Coloca nos comentários agora. Obedeceu, fica vivo. Desobedeceu? Morre. Isso, coloca aí no comentário. Obedeceu, fica vivo. Desobedeceu, morre. Esse era o combinado de Deus desde o início. Quem desobedece tem direito à morte. Quem obedece tem direito à vida. Você, por exemplo. Eu, como desobedientes, qual que é o nosso direito? Morte. Salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Esse é o combinado de Deus desde o começo com o ser humano, desde Adão e Eva. E agora, qual que era o combinado de Deus então? Desobedeceu, morre, obedeceu, fica vivo. E Jesus Cristo? Aqui na terra, enquanto ele esteve aqui, ele obedeceu até o final? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi obediente em todas as coisas. Ele foi tentado em tudo, mas nunca cometeu pecado nenhum. O sangue dele não era contaminado com pecado. O meu é, o seu também é, o nosso é contaminado. Sabe por que eu não posso morrer para salvar o meu filho, minha filha, minha esposa? Porque o meu sangue é contaminado. Se eu pudesse morrer por eles para dar salvação para eles, eu faria. Eu acho que você que é pai e mãe me entendem aqui. A gente daria a nossa vida pelo nosso próprio filho, para salvar o nosso próprio filho e nossa filha. Mas sabe por que isso não é possível? Sabe por que não é possível? Porque o nosso sangue é contaminado com pecado. E a Bíblia diz que exige que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, não tem como perdoar pecados se ninguém derramar sangue. Alguém tem que derramar sangue. E eu poderia derramar o meu pelo meu filho ou por mim mesmo? Não. Porque o meu sangue é contaminado com pecado. Tinha que ser um sangue limpo. Qual foi o único sangue limpo que passou por essa terra? O sangue de Jesus. Ele foi o único que foi tentado em todas as coisas, como eu disse antes, mas não caiu em pecado. Nunca cometeu pecado algum. Então ele estava pronto para dar a vida por mim e por você. Ou por toda a humanidade. Desde Adão e Eva, todos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os reis e tudo, os juízes, o Novo Testamento, depois que acabou o Novo Testamento, até chegar a mim e a você, ele morreu por todos os pecadores. E hoje nós temos direito à salvação, não é porque a gente merece, mas porque Cristo fez por merecer. E aí vamos relembrar, desobedeceu fica morto, obedeceu fica vivo. Jesus tinha por direito a vida, eu tenho por direito à morte, porque eu pequei. Eu imagino que antes de sua morte, Jesus Cristo chega diante do Pai e diz assim, Pai, vamos lá, o Senhor sempre fez um combinado com a humanidade, e hoje eu sou um ser humano. Muito embora Jesus era 100% Deus, também era 100% homem. Então ele poderia ter essa prerrogativa diante do Pai. Eu sou um ser humano, eu entendo a humanidade, eu senti na pele o que é ser um humano. Eu senti frio, fome, sede, calor, fui tentado em todas as coisas, mas eu obedeci até o final. E eu tenho por direito a vida, porque eu obedeci. Esse é o combinado, obedeceu fica vivo. Eu tenho por direito a vida. Mas o João Vitor, o Alexandre, a Jocely, o João, o Eliseu, o Nelson, a Raulinda, a Marli, o Fernando, a Edna, a Glória, a Maria, a Diná, a Irmandina, todos esses têm por direito à morte, porque eles pecaram. Mas eu tenho direito à vida, porque eu obedeci até o final. E eu quero fazer uma troca, Pai. A vida que é minha por direito, é Jesus dizendo para o Pai, a vida que é minha por direito, eu quero dar para o João Vitor. E a morte que é dele, eu quero tomar sobre mim, eu quero fazer uma troca. A morte que é do João Vitor, eu quero morrer no lugar dele. Eu quero morrer no lugar deles. Mas a vida que é minha, eu quero dar para eles. A vida eterna. Isso é muito bonito.
eu fico me perguntando por que Jesus faria isso por mim? A gente não tem muita explicação. A única resposta que temos, sabe qual é? É porque Ele me ama. Essa é a chance que Ele me dá. Estávamos todos destinados à morte, e morte eterna. Mas porque Ele me ama, porque Ele me ama, Jesus Cristo então dá a vida no meu e no seu lugar. Isso é amor demais. Como é que eu posso retribuir isso, pastor? A gente não tem como retribuir. A única coisa que eu posso fazer é entregar minha vida de volta e dizer: Jesus, obrigado. Eu quero entregar meu coração. É tudo que eu tenho. Sabe de uma coisa? Eu olho para tudo isso e não tenho como ficar inerte a isso. É só mais uma coisa. Não é só mais uma coisa. É amor demais. E esse amor, ele é relatado no texto que eu pedi para você abrir, João capítulo 3, verso 16. Você sabe talvez aí até de cor. Você pode ler comigo? Me acompanhe aí na sua Bíblia. Eu pedi para você abrir lá no começo, João 3 e o verso 16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, vai repetindo comigo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto, ele é um dos maiores compêndios do amor de Deus em toda a Bíblia. Por isso que ele é decorado. Porque a gente fala sobre o amor de Deus por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou de forma tão grande que ele deu o seu filho, o único filho que ele tinha. Tudo que ele tinha lá no céu, ele deu para você. Ele não guardou nada para ele. Ele foi um Deus que gastou tudo para a sua salvação. Deu o único filho, para que todo que nele crê. Te pergunto, você crê em Deus? Amém? Levante sua mão aí. Eu creio. Amém? Todo que crê, todo que levantou a mão e agora dizendo que crê, não pereça, não morra. Esse era o nosso destino. Morte eterna. O salário do pecado é a morte. Todo que nele crê não pereça. Pelo contrário, tenha vida eterna. Porque Jesus Cristo fez a troca. A vida que era dele, ele deu para nós. A morte que era minha, ele tomou sobre si, ele morreu no meu lugar. É o inocente que dá a vida por um pecador. Pagou o nosso preço. É a nossa segunda chance. É o reencontro, é o recomeço. Você entende agora a magnitude? A história da humanidade passa por isso. É por isso que nós conhecemos o tempo que nós contamos em que nós temos duas eras. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo mudou a história da humanidade. Mas Ele também quer mudar a sua história. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa aceitar a esse Jesus de uma vez por todas. Sem reservas. 100%. Não é daquele jeito, pastor, eu vou aceitar Jesus, mas não é assim completo. É por partes. Não existe aceitar por partes. Jesus Cristo disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Tem que ser 100%. Não existe 99% de Jesus. Ou é 100% ou não é. A gente precisa fazer uma entrega completa hoje. Sem reservas. Sem guardar nada para você. É se entregar por completo. E hoje eu quero terminar essa semana perguntando para você: é esse o seu desejo? Fazer uma entrega por completo a esse amor que fez tudo por você. E hoje retribuir dizendo: Jesus, sim, eu quero me entregar. É esse o seu desejo? Se esse é o seu desejo, coloque a mão aí no seu coração e ore junto comigo agora. Querido Deus, eu entrego o meu coração a Ti. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados e aceita a minha entrega. Obrigado porque um inocente morreu no meu lugar, pagando o preço, um preço que era meu, aquela cruz era minha, mas Ele pagou e morreu no meu lugar. Obrigado por isso. Aceita a minha entrega, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê um sábado muito feliz e abençoado e uma semana repleta de alegria. Que bom é poder ter estado com você todos esses dias. Quero deixar aqui o meu abraço à Igreja do Vila Nova Itaim, a todos os irmãos que acompanharam. Que Deus abençoe sua vida e sua família de maneira muito rica. Esperamos, quem sabe, numa próxima oportunidade, estarmos juntos. Fique com Deus e até a próxima.